Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Professor? Diga. Não, deixa quieto, já saiu já. Quer avisar, né? É que eu ainda estou botando o link, eles entraram primeiro. Eles entram em qualquer no link que tiver. Pronto, é a aula aqui, vai ser Patrícia aí, né, Patrícia? Viu, sim? Patrícia matemática e eu vou estar com inglês. Tchau, vocês. Boa aula, viu? Tá, obrigada. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tudo, e com a senhora? Comigo também. Hoje tem pouquinho, faltou algumas pessoas, mas ainda pode chegar, né? Olha, eu vou começar a aula com um videozinho, só recapitulando os números reais. Aí depois a gente vai pro, desculpa, um vídeo, certo? Depois a gente vai pro livro. Eu vou colocar aqui o link do vídeo. Só um instantinho, viu? Vou carregar aqui. Só um instante que está carregando. Quer dizer, eu vou carregar não, o computador. Só um instante, viu, gente? Tá pronto. Então, um videozinho só para vocês relembrarem. Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo. Pronto, vou compartilhar um videozinho curto só para relembrar na aula passada sobre números reais. Aí depois a gente vai dar continuidade. Vou colocar aqui na tela para vocês observarem, certo? Estão vendo a tela do vídeo? Sim. Certo. Se você precisar aumentar um pedacinho, porque às vezes tem vídeo que é baixo, já tem uns que é alto demais. Se essa altura... Comigo. Na matemática, há diferentes conjuntos numéricos, e no nono ano do ensino fundamental se estuda o conjunto dos números reais. Mas você sabe o que é número? Você sabe me dar exemplo de onde você usa fração no seu dia a dia? Você sabe o que são números reais? Eu perguntei a alguns alunos meus da Escola Municipal Rosa da Fonseca e vamos ver o que eles dizem sobre essas perguntas. Amiguinho, o que o senhor entende por número? Essa daqui.
Número é tudo aquilo na matemática que a gente usa para somar, para medir, para subtrair, Multiplicar e dividir. Tudo aquilo que nós usamos para ver a hora, aquilo que nós usamos no nosso cotidiano. Número é tudo que está à nossa volta. E me dê exemplos de onde a senhora encontra fração no seu dia a dia. A gente comemos um quinto do... A gente comemos? Quando a gente come um terço do bolo, da pizza. Quando a gente come um bolo, a gente pode, por exemplo, falar: eu comi um quarto do bolo e outra pessoa comeu 2 quartos. Todo mundo dá exemplo do bolo? Quando nós comemos um quinto da pizza, da barra de chocolate, tudo isso. Quando a gente vai comprar uma barra de chocolate, nós comemos, por exemplo, se a barra tem 7 sétimos, assim, podemos falar que um come 1/7, outro come 2 quartos, e assim sucessivamente. Tipo quando você compra uma pizza, você reparte 1 quarto. Pra minha irmã, 1 quarto. Pra mim, 1 quarto. Pro meu pai, 1 quarto. Pra minha mãe, dá um total de 1 inteiro. Arroz, sei lá, um quarto da metade, alguma coisa assim. E número real, amiguinho? Quando eu falo em número real, o que o senhor me diz? Sei não, professor, eu estudei isso ainda não, entendeu? Entendi, você não entendeu ainda não? Não. Então vamos entender agora o que são números reais. Atenção para a aula. Vamos observar uma explicação mais detalhada sobre cada conjunto numérico. O conjunto dos números naturais surge naturalmente da necessidade do homem de contar, registrar quantidades, etc. E vai desde o número 0 até o infinito positivo. Então é 0, 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. Logo depois, vem o conjunto dos números inteiros, que vai desde o menos infinito até o infinito positivo, passando pelo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. E esse 0 serve como um espelho, em que o lado esquerdo do 0, onde estão os números negativos, é o simétrico do lado direito do 0, onde estão os números positivos. Portanto, o menos 1 é o simétrico do 1, o menos 2 é o simétrico do 2, etc. E aí vem o conjunto dos números racionais e irracionais. E aí algumas pessoas podem pensar: será que números racionais são aqueles que raciocinam e os irracionais são os que não raciocinam? Será que número raciocina? Ora, amiguinho, não tem nada a ver. Vamos continuar explicando os conjuntos numéricos. Vou explicar agora os racionais e os irracionais. E vocês vão perceber que não tem nada a ver com ele raciocinar ou não. O conjunto dos números racionais é composto por todas as frações entre 2 números inteiros. Então esse nome racionais tem a ver com razão, já que toda fração é uma razão entre 2 números inteiros. Então é o conjunto dos números A sobre B, tais que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros, asterisco. Esse asterisco exclui o 0 do conjunto dos inteiros, já que não há como efetuar uma divisão por 0. Alguns exemplos de números racionais: 1 sobre 2, menos 4 sobre 5, menos 6 sobre 2 e menos 3. E logo depois do conjunto dos racionais, vem o conjunto dos irracionais, que não tem nada a ver com os racionais, é o contrário de ser racional. É todo número que não pode ser escrito como uma fração entre 2 números inteiros, ou seja, formam dízimas não periódicas. Alguns exemplos de números irracionais são o número π, 3,14, 15, etc, etc, etc. É um número que não tem uma repetição, forma uma dízima não periódica. E também o número φ, 1,6180, pontinho, 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 que também não forma uma dízima periódica. Esse número φ, 1,6180, pontinho, 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 é conhecido como razão áurea e está presente no retângulo áureo, que é esse retângulo aqui que você pode observar atrás de mim. Analisando o diagrama de Venn, como podemos observar, o conjunto dos números reais é a união entre o conjunto dos números racionais e irracionais. Percebam que o primeiro conjunto é o conjunto dos naturais, logo depois vem o conjunto dos inteiros, e você pode observar que os naturais estão dentro dos inteiros, ou seja, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, logo depois vem o conjunto dos números racionais que englobam os números inteiros e também os naturais, ou seja, os racionais contêm os números inteiros e também os números naturais. E dissociado desses conjuntos está o conjunto dos números irracionais, que eu estou representando pela letra I. Repare que não tem nenhuma ligação entre os irracionais e os racionais, ou seja, a interseção desses dois conjuntos é um conjunto vazio, não há nenhum elemento em comum entre esses dois conjuntos. Então, concluímos que o conjunto dos reais, que são todos esses números que estudamos até agora, no nono ano, é a união entre os racionais e os irracionais. Eu espero que você tenha curtido o vídeo e, se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, você pode acessar essa aula da Wikipédia que fala sobre os números reais. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos.
Pronto, gente. Deu para relembrar direitinho o que vimos Sim. nas aulas anteriores, não foi? Achei engraçada a parte que ele colocou, né? Fazendo a pergunta aos alunos. Eles falaram direitinho, né? Deram as respostas certas. Esse professor Procópio é um dos professores mais famosos em termos de dar aula por, assim, online, né? Em vídeo. Ele tem uns canais, é muito bom as aulas dele. Eu achei legal esse videozinho para colocar para vocês. É um videozinho curto, né? Que a gente tem. Agora eu vou colocar, tem os conteúdos para prosseguir, tá certo? Vou carregar o livro e vou explicar o conteúdo aqui. Que como não tem cálculo, vocês vão observar. Sim, a página é 24, certo? Do livro, página 24. Vamos estudar desigualdades em R. Certo? A gente viu o conjunto dos racionais, dos irracionais e o conjunto dos reais na última aula. Aí, dentro desse conjunto dos reais, iremos ver as desigualdades, ou seja, a gente vai ver que existem uns números onde a gente pode fazer umas comparações. Essa desigualdade tem a ver com comparação entre números reais. Certo? Então, eu vou colocar essa página, a página 24 do livro, para a gente poder ver os exemplos, certo? E alguns detalhes sobre a definição. Então, só 2 minutinhos enquanto carrego o livro agora, tá bom? Estou carregando, viu, gente, ainda? Só um instante. Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo. Nossa, peraí. Estou carregando o vídeo, mas é o livro. Peraí, só um instantinho. Falha nossa aqui. Minha, né, no caso. Eu estou no vídeo de novo. Só um instantinho, porque tem muito arquivo que eu tenho. Vou procurar o livro. Agora sim. Pronto. Eu vou compartilhar. Vamos estudar desigualdade em R, dentro dos conjuntos reais. É página 24. Você já chegou aqui? Nada, ainda está longe. Porque aqui a gente não sabe exatamente, a página é totalmente diferente do livro físico. Agora sim. Esse aqui é alguns na aula passada. Se tiver alguma dúvida aqui, ó, fizeram atividade de casa, depois não esqueçam de fazer, caso ainda não fizeram, viu? Eu fiz a atividade, professora. Certo, muito bem. Qualquer dúvida, se tiverem, pode ir tirando, certo?
Olha, pronto, a gente vai ver essa parte aqui hoje, ó, desigualdades em R. Né? Não tem conta, é mais representação, mas é preciso ver alguns detalhezinhos, ó. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos observar. Eles consideram essa reta real. A gente viu que a reta numerada é chamada de reta real, né? Porque nessa reta contém todos os números reais. Sendo que aqui a gente não dá para ver aqui, né? Porque ele não colocou os pontos, ele só colocou os positivos, o lado direito e os negativos, mas que também são reais, né? Esses números. Aí vamos ver aqui. Nesse segundo parágrafo, ele diz o seguinte, ó, quando a gente tem dois números reais, quaisquer, sendo que aqui ele está falando de forma genérica, tá certo? Então, vamos ver, ó, ele diz, se a gente tem um número A e B, porque a gente sabe que os números em matemática, eles são representados diretamente pelos símbolos, né? Os símbolos, que são os algarismos, 0, 1, 2, 3. E as letras, elas são representação de números também. Então, ele colocou aqui a letra A e B para dizer que são dois números, sendo que de forma desconhecida, a gente não sabe que números são, tá certo? Ele colocou dessa forma aqui, só para vocês entenderem que ele está generalizando aqui. Aí ele disse que quando a gente tem dois números, só ocorre uma e somente uma das seguintes possibilidades. Então, a gente tem essas três possibilidades aqui, ó. Quando eu tenho dois números, eu posso comparar aqui, ó, um menor do que o outro. No caso aqui, ele colocou um número A menor do que B. Por exemplo, em vez de A e B, eu vou substituir por um exemplo numérico, sem ser desconhecida, que ele colocou com letras. Por exemplo, aqui, se eu pegar aqui na reta o número menos 3, ele vai ser menor que menos 1. Que o menos 3 está mais distante do zero. Ou o menos 3 está à esquerda de menos 1. Certo? Se eu for pegar qualquer dois números reais ou na reta, eu posso fazer essa comparação entre um e outro e dizer quem é o menor e quem é o maior. Eu posso também dizer que se for marcado um ponto na reta, ou ele me der dois números que sejam iguais, eu posso dizer que A é igual a B. Certo? Se ele marcar um ponto aqui na origem, aí eu posso dizer que 0 é igual a 0. Ou 3 é igual a 3. O mesmo número é igual a ele mesmo, certo? E aqui a outra possibilidade é que eu posso comparar um número maior do que o outro. A maior que B. Então, por exemplo, se eu tiver o número π, ó, já que o professor Procopio falou, né, que é bem conhecido, que a gente vai utilizar bastante. O número π, ele vale 3,1415. Aí, aqueles pontinhos que ele diz é porque é infinito, né? Não tem fim, as outras casas decimais é número π. Então, ele está mais ou menos aqui, depois do 3, ó. Então, o número π, ele é maior do que o número 3, certo? Olhando aqui para a reta. Então, ele cai nessa possibilidade aqui, de A maior que B. Então, dado dois números reais, a gente tem três possibilidades. Um ser menor que o outro, um ser maior, e a outra possibilidade última é de ser igual ao outro. Certo? Esse aqui foi relacionado à reta numérica. Agora, vamos ver esse caso que ele fala de desigualdade. Ah, não, esse aqui eu já falei, ó. Quando aqui ele está só explicando, ó, geometricamente, ou seja, na reta, quando você tiver A menor que B, um número menor que o outro, significa que A está à esquerda de B. Como eu dei o exemplo de menos 3 e menos 1, né? Em vez de A, eu vou chamar de menos 3 e B de menos 1. Então, eu estou dizendo que menos 3 é menor que menos 1. Menos 3 está à esquerda de menos 1. É só isso que ele está querendo dizer. Sendo que aqui ele coloca com letras, certo? Mas a gente vai ver já com números conhecidos. Da mesma maneira, a desigualdade... Pronto, desigualdade é isso. É você ter relacionado esses símbolos de comparação. Maior
do que, menor do que ou igual a. Então, a desigualdade A maior do que B significa que A está à direita de B. Que foi no caso que eu dei o exemplo de Pi, né? Pi, ele está aqui bem pertinho dessa setinha, que é 3,14, 15 e outros números infinitos. Então, ele está à direita do número 3, porque ele é maior. Certo? Então, geometricamente é isso, é a gente comparar o número na reta real. Certo? Agora, a gente vai ver aritmeticamente alguns exemplos de desigualdades, ou seja, de números onde a gente pode comparar quem é o maior e quem é o menor. Quando a gente tinha números inteiros, era mais fácil, né, de você comparar. Por exemplo, aqui menos 2 e 3. Quem é o maior? É o positivo, né? Entre o positivo e o negativo, o maior é o positivo. Agora a gente vai comparar aritmeticamente alguns exemplos onde tem casas decimais. Tá certo? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, gente, acompanha aqui, tá bom? O primeiro exemplo desse pontinho aqui. O primeiro número é 2,195. Tem reticência porque é um número irracional. Né? Como a gente viu, o número irracional, ele tem as casas decimais infinitas. Né? E não é dízimo periódico, nesse caso aqui. Então, o número 2,195, ele é menor do que 3,189. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando for comparar números decimais é você olhar a parte inteira, ou seja, a parte numérica que vem antes da vírgula. Nesse primeiro exemplo, antes da vírgula tem o número 2 e no outro tem o número 3. Quem é maior? Sem precisar olhar as casas decimais. Quem é maior, 2 ou 3? 3. Certo? Então, por isso que ele botou aqui. 2 é menor do que 3. Ou você poderia colocar o inverso. 3 é maior do que 2. Deu para entender esse primeiro exemplo? Ele só está comparando a primeira parte inteira. Ou seja, o número que vem antes da vírgula. Aí você vai observar quem é maior dos dois. A maior quantidade, ou seja, o número que estiver mais à direita, ele é maior. E o que estiver à esquerda, ele é menor. Né? Como a gente sabe que o 2 está à esquerda do 3, ó, então por isso que ele colocou 2 menor do que 3. Agora vamos ver um exemplo um pouquinho diferente. Aqui nesse segundo exemplo, ó, o número é 4,128. Tem uma reticênciazinha para dizer que existe mais casas decimais, mas por enquanto só interessa o que está aqui. E o número 4,236. Aí eu já falo o seguinte para vocês, ó. Antes da vírgula, quando os números forem iguais, a parte inteira for iguais, 4 é igual a 4, ó, 4 é igual a 4. Partes inteiras iguais. Aí eu não tenho como comparar partes iguais, né? Aí eu vou para as casas decimais, eu olho só para depois da vírgula. Depois da vírgula eu tenho o número 128. E no outro número, depois da vírgula, eu tenho 236. Aí agora ficou mais fácil de comparar, né? Sem olhar para a parte inteira, já que são iguais, você olha só para a parte decimal. Então, quem é maior? 128 ou 236? Ele botou até de forma diferente aqui, viu? Mas aí o maior vai ser 236, tá certo? Ou você poderia fazer como ele colocou aqui no livro. Após a vírgula, eu tenho a primeira casa decimal, 1. E no outro número aqui, após a vírgula, eu tenho o número 2. Quem é maior? 4,1 ou 4,2? 4,2 é maior, portanto, que está esse símbolo aqui, ó, maior. E aqui ele só comparou a casa decimal. 0,1 é menor que 0,2. Certo? Então, falando de uma forma mais direta, quando você tem partes inteiras diferentes, você olha só para o número que vem antes da vírgula, né? No caso, a parte inteira, e vê quem é o maior. Coloca o símbolo. Maior ou menor, dependendo do que tiver. Quando forem iguais as partes inteiras, você olha só para as casas decimais. Olha para a primeira casa, após a vírgula.
que se chama de décimo, né? Aqui tem 1 e aqui tem 2. O maior é 2. Então, esse número aqui, portanto, ficou maior. Certo? Então, a gente está analisando aritmeticamente as desigualdades, ou seja, os números reais. Vamos ver outro exemplo aqui. Já tem coisinha diferente aqui para a gente ver embaixo, mas não é difícil não. Eu vou... Vamos olhar aqui. O terceiro exemplo tem 3,267 e 3,289. Para você saber quem é maior, você começa pela parte inteira. Se a parte inteira for iguais, você não tem como comparar. Aí você esquece a parte inteira, 3 e 3. Aí você vai para a primeira casa decimal, que é dos décimos. Aqui é 2 e aqui é 2. Então não tem como comparar, porque são iguais. Ele colocou aqui, até aqui do lado, 0,2 igual a 0,2. Então você só vai comparar a próxima casa decimal, que é décimo, centésimo. Tá certo? Então, a casa do centésimo aqui, ó, é 6, e aqui é 8. Quem é maior, 6 ou 8? 8. Então, já que 8 é maior, então o número 3,289, ou 289, é maior que 3,267. Então, você vai com cuidado, gente. Olha a primeira parte inteira. Se for iguais, olha para o próximo número após a vírgula. Se for iguais, continua olhando para o próximo número de cada casa decimal referente. Só não pode comparar a casa decimal, a primeira casa decimal aqui com a segunda. Tem que ser a mesma casa decimal. Aqui a casa do centésimo e aqui do centésimo também. Se aqui for maior, aí você coloca a abertura, o símbolo da maior do que, certo? Portanto, o número 3,289 é maior do que 3,267. E aqui vamos para o último exemplo da parte aritmética, né? Que é a parte que usa números conhecidos. A gente já viu a parte geométrica, que é na reta. Esse próximo número aqui é 5,672. E esse é 5,673. Aqui ficou até mais fácil de você observar, né? Quem é maior? É 5,673 do que 5,672. Com o tempo, você vai fazer isso direto, sem precisar estar comparando a parte inteira e parte decimal. Mas se for para comparar 5 parte inteira com 5 parte inteira, aí não tem como comparar, porque são iguais, né? Aí você vai para a próxima casa decimal. Após a vírgula tem 6 e aqui tem 6. Ainda são iguais, não posso dizer quem é maior. O próximo é 7 e no outro número é 7. Não tem ainda como dizer quem é o maior. Na última casa decimal desse número aqui, corresponde ao milésimo. Aqui é 2 e aqui é 3. Então, 3 é maior do que 2. Que é o que ele coloca aqui, ó. 0,003, 3 milésimo, é maior que 2 milésimo. Então, portanto, o número 5,673 é maior do que 5,672. Então, aqui é alguns exemplos de você fazer comparação entre números reais, certo? Agora vamos ver aqui, deixa eu olhar aqui, o que é mais interessante, essa parte aqui. Ele diz assim, ó, uma vez definida essa relação de ordem dos números reais, dizemos que eles estão ordenados. Ou seja, se você tiver vários números reais, você vai poder colocar ele na ordem, ou seja, do menor para o maior, ou do maior para o menor, dependendo do que ele pedir. Então, a gente pode usar a seguinte notação. Aqui, como eu já tinha falado, né? Essas letras, que se chamam incógnitas ou variáveis, elas representam números, mas sendo desconhecidos. O nosso objetivo agora não é conhecer esse número, é apenas usá-los, ler e ver como é que ele faz essa comparação. Então, A é menor. Sim, aqui ele está vendo só a leitura, ó. Como
é que a gente lê esse A, um símbolozinho aqui menor e o tracinho de igual, e o B aqui? Aí você vai ler A é menor do que ou igual a B. Ou A é menor ou igual a B. Falando da forma direta, né? A é menor do que ou igual a B. E se for o contrário? Aí você vai ler B é maior do que A ou igual a A. Né? Então, o número B ele pode ser maior do que o número A, depois ele vai dizer quem é o número B. E a gente só está vendo de forma geral. Ou ele pode ser igual. Então, para representar quando o número for igual e menor, ou igual e maior, você utiliza um tracinho embaixo, que é para dizer que é igual. Certo? Agora vamos ver esses exemplos aqui, que é mais simples. Quando a gente está querendo também comparar números e observá-los na reta real, a gente pode chamar isso de diagrama. Então, aqui, ó, nesse parágrafo, ele diz: observe os diagramas a seguir e veja os exemplos de desigualdade. Esse diagrama que ele está falando, essa parte vermelha, né? Porque primeiro a gente tem a nossa reta real, né? A nossa reta real é que aqui existe infinitos números reais entre um e outro. Entre 0 e 1, entre 1 e 3, entre menos 1 e 2, a gente viu que existem aquelas frações, existem aqueles números de raízes exatas e não exatas, existem frações, existe aquela quantidade de números reais que estudamos, né? Mas aqui ele está colocando apenas um exemplo para poder a gente fazer essas desigualdades. Então, veja bem, ó. Quando você tem a reta real aqui, ele colocou aqui a direita os positivos e a esquerda os negativos. Aí ele quer que você represente o número 3. Ó, a bolinha está aberta, o número 3, e está à esquerda. Veja bem, ó, essa parte vermelha está à esquerda. Então, quando acontece isso, você vai pegar um número, que é 3, que ele está se referindo aqui, é como se tivesse um pontinho aqui no 3. Podia ter botado essa bolinha aqui em cima. Aí você vai dizer que o número referente a esse diagrama pode ser qualquer número menor que 3. Certo? Então, você chama de que x é menor do que 3. Isso aqui é uma representação de um diagrama. Diagramazinho, essa parte vermelha. Ou você pode inserir a bolinha aqui. Já eu vou desenhar aqui para vocês verem. Agora, se for o contrário. Se eu tiver a mesma reta real, né, que é a mesma para todos os números, aí ele colocar uma bolinha fechada e para a esquerda. Aí o que é que vai mudar? O que muda é essa parte aqui. O 3, ele entra. Como é que ele entra no seguinte, da seguinte forma? Quando você for representar esse diagrama, você vai dizer que o x, ele é menor. Se essa retinha vermelha tivesse para a direita, você ia dizer que ela era maior. O x seria maior do que 3. Mas como está para a esquerda, puxando para a esquerda, ele é menor ou igual a 3. Por que ele colocou o símbolo de igual aqui? Porque essa bolinha está fechada, e significa que o 3, ele entra nesse intervalo. Tá certo? Então, deixa eu desenhar uma retinha aqui, só para... Deixa eu olhar um negócio aqui. Aqui ele está explicando a mesma coisa que eu falei. Já eu explico esse finalzinho aqui. Deixa eu voltar aqui para o quadro. Aí a gente termina essa parte. Peraí, deixa eu só... Acho que... Deixa eu só representar esses dois exemplos aqui numa reta. Página 24, viu, gente? Desigualdade em R.
R é o símbolo dos reais. Sim, eu vou explicar só esse exemplozinho aí, geométrico, né? Quando ele desenha uma reta, aí a gente está representando geometricamente. Quando ele dá o número conhecido já, aí a gente chama algebricamente, certo? Então, eu vou representar aqui esses dois exemplos que ele está dando. Ele coloca a reta real. Vou fazer só uma parte, viu? 1, 2 e 3. É a mesma coisa que está aí no livro. Eu vou menos 1, menos 2, menos 3. Aí ele está dizendo o seguinte, ó. Quando você tem uma reta real e tiver ou uma bolinha aqui, qual foi o número que ele colocou? Deixa eu ver aqui o número. Foi 3 positivo, né? Foi aqui, viu? Que a minha reta aqui está menor do que a dele. Né? Ele colocou até 4. Vou botar uma bola aqui aberta. Bolinha aberta. Ou vou representar aqui com a reta. Veja bem, viu? Isso aqui é fácil. Mas só precisa você entender o objetivo aqui do que ele está querendo. Então, ele botou uma bolinha aberta aqui. Também aberta, viu? Se ele não tivesse colocado nessa representação aqui, de diagrama, aí ele poderia ter colocado aqui, ó. Certo? Poderia ter colocado essa representação na reta real. Então, aqui equivale ao número 3, né? Aí, se ele quiser saber como é que você representa esse número 3 através de uma desigualdade, ou seja, dos símbolos de comparação, maior, menor, maior ou igual a, menor ou igual a. Certo? A gente pode representar um desses 4 símbolos. E aquele também igual, né? Mas aqui não vai ser necessário. Então, eu vou pegar e represento da seguinte forma. O X, como está à esquerda, a parte vermelha, a linha vermelha que ele está querendo representar, então você diz que X é menor do que 3. Só isso. Porque está à esquerda. E essa bolinha aqui significa que o 3 não entra na solução. Na solução de quê? Da desigualdade. Certo? Então, por exemplo, se x é menor que 3, me digam quais são os valores menores do que 3. Que números são menores do que 3? Aí eu posso ter 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até infinito. Então, como eu estou falando de forma genérica ou generalizada, para essa reta numérica, aí eu digo que é o valor de x. Ou seja, esses x são números desconhecidos em que eles são menores do que 3. A gente teve como referência o número 3 aqui. Não pode ser 3. Ele tem que ser menor que 3, porque a bolinha está aberta. Então, menor do que 3 pode ser 2, 1, 0, 1. Mas que número é? Por enquanto, não interessa qual vai ser o número. Só interessa a gente representar a reta real de acordo com esse diagrama do que ele está pedindo. Certo? Então, essa representação aqui à esquerda significa que é menor. Esses x aqui são todos números menores que 3. O mesmo acontece à direita. Certo? Vamos fazer a direita agora. Deixa eu apagar aqui. É a mesma coisa que está aí no livro, viu? Deixa eu aumentar um pouquinho mais, porque agora vai ser para a direita. Olha, se ele tiver um tracinho, uma retazinha representada para a direita, agora vamos fazer uma bolinha fechada. Essa bolinha fechada significa que 3 entra na solução. Na solução de quê? De uma representação de desigualdade, quando eu tenho um número e um número desconhecido. Então, aqui, vou repetir, ó, o 3, e aqui está pintado em vermelho, aí no livro de vocês. Veja bem, eu não fiz mais números para não ficar tão extenso. Então, se eu for representar esse diagrama referente à reta real, aí eu vou dizer que x
Ou seja, existem vários números em que ele é maior do que 3, ou igual a. Aí você coloca o símbolozinho de igual. Por que igual? Porque a bolinha é fechada. Com a bolinha fechada, a gente tem que o 3 é incluído na solução dessa desigualdade. Certo? Então, quando eu quiser representar uma desigualdade, eu represento com uma letra, ou seja, com uma variável, um número desconhecido, e comparo ela com um número conhecido, através da reta, que a gente chama de geometricamente. Então, esse número x, ele está à direita de 3. Então, quem poderia ser a solução aqui? Quem é um número maior ou igual a 3? 3, o próprio 3, porque tem o igual aqui, ó. 4, 5, mesmo que não apareça na reta, 6, e assim infinitos números maiores do que 3. Certo? Aí a gente vai ver o finalzinho agora. Finalzinho da página. Então, toda vez que eu quiser representar os números reais através de uma desigualdade, eu olho para a reta real, escrevo um número x com um número desconhecido e depois comparo ele com o número que ele está marcado na reta. Deixa eu voltar aqui para o livro. Foi isso aqui que eu fiz agora. Eu só fui reescrever no quadro, vou explicar. Certo? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, gente. Agora eu vou ler esses dois exemplozinhos, onde tem aqui, ó. Então, nesse pontinho roxo tem assim, ó. Se x é menor do que 3, ele está se referindo aqui a essa parte vermelha, ó, onde está o 3 na reta real. E x são vários números que são menores que 3. Então, ele pode assumir diversos valores, como eu tinha falado ali no quadro. Ele pode... Quem são os números menores que 3? Não pode ser o 3, viu? Porque a bolinha está aberta. Então, o 3 não entra no intervalo. Então, pode ser 2, menos 1, 0, menos 1, menos 2. Aqui ele bota, ó, menos 1, 2. Aqui é só alguns exemplos. 2,9, 2,99. Pode ser outros números decimais, certo? Mas não pode ser igual a 3. Então, isso aqui é o que eu estava falando. A bolinha vazia, no diagrama, indica isso. Quando a bolinha estiver aberta, sem estar pintada, se chama bolinha vazia. Você não coloca o símbolo de igual aqui, porque o 3 não entra na resposta. Se ele quiser números menores que 3, vai ser 2, 1, 0, e outros números reais que tiverem nesses intervalos, ok? Agora, vamos o outro aqui, ó. Eu já concluí, viu? Se x for menor ou igual, menor do que ou igual a 3, que esse segundo exemplo aqui, do lado direito aqui do diagrama, se ele for menor do que ou igual a 3, então x pode assumir todos os valores exemplificados. E também o valor 3, aqui, né? Nesse diagrama do lado direito, eu tenho a reta real e ele fez o diagrama com essa linha vermelha e ele botou a bolinha cheia. A bolinha cheia indica isso, que eu posso incluir o 3 e pegar os outros números menores que 3, que é 2, 1, 0, menos 1. Posso pegar menos o meio, certo? Vários números reais aqui, não é obrigado só os que estão aqui, não. Então, resumindo, a bolinha vazia, o número não entra na desigualdade. No caso aqui, menor que 3, o 3 não entra na resposta. Pode ver que é a partir do 2. Quando tiver o igual, o 3 entra na solução. O valor 3, a bolinha cheia. Certo? É só para vocês entenderem como pode ser representado os números na reta reais, através de incógnitas, e você pode comparar com números conhecidos, né? Aquilo foi x e 3, então x menor que 3. Por que menor? Por conta dessa reta vermelha, que está à esquerda. Certo? Aqui também está à esquerda. Se tivesse uma reta direita, era só você inverter o símbolo para maior, igual.
e aqui só para maior. Aí, por último, a gente pode, então aqui, ó, gente, só lembrando, vimos geometricamente na reta, 3 números, ele pode ter três possibilidades, um ser menor que o outro, um ser maior e um ser igual ao outro. Aritmeticamente, são alguns exemplos conhecidos. Aí depois vimos que eles podem ficar de maneira ordenada e que você pode representar através de diagramas na reta real. Para representar isso, você compara a letra com o número, dependendo de onde esteja o desenho da reta. Se estiver para a esquerda do número que ele está pedindo, aí você bota menor. Se estiver à direita, você bota maior. Aí, por último, a gente vê aqui, ó, para você representar os números reais, o conjunto dos números reais, você tem a seguinte notação. Por exemplo, você pode chamar de A. Veja bem, isso é coisa nova para você, viu? Mas que vai ajudar bastante no ensino médio. Esse A aqui significa conjunto A, onde X pertence aos reais. Porque a gente não está trabalhando com os números reais agora, então esse X aqui que a gente viu aqui no diagrama, ele pertence aos reais, ele faz parte dos números reais. Aí ele bota um traço aqui, né, uma barra, tal que, a gente lê assim, tal que X é menor do que 3. De onde ele tirou isso? Desse exemplo aqui de cima, certo? Ele botou esse A porque é um conjunto de elementos. E se a gente fosse representar esse conjunto de elementos, seria quem? Aqueles números que eu tinha colocado no quadro, que são os números menores que 3, 2, 1, certo? 0, menos 1 ou qualquer outro número real. E para o conjunto B, que se refere aqui a esse lado, você tem também que X pertence aos reais. Esse símbolo aqui, esse Ezinho, se chama pertence, né? Ou seja, esse X está dentro desse conjunto dos reais, do conjunto que estamos estudando agora. Aí, tal que X é menor ou igual a 3. Esse menor ou igual a 3 veio do diagrama. Então, você pode representar a reta real através do diagrama, essa parte vermelha, e a própria reta real, como eu expliquei lá no quadro, com as bolinhas aqui fechadas. A bolinha fechada indica que o número entra na solução. A bolinha aberta significa que ou vazia, que o número não entra na solução. Você pode representar essas mesmas desigualdades através de um conjunto numérico, que é com letra maiúscula, que ele chamou aqui de A e de B. Então, aqui é uma representação matemática, como se fosse uma sentença matemática. Aqui tem dizendo como é que lê, mas eu já li, né? Aqui a leitura. A é o conjunto dos números reais, aqui assim. Tal que X é o menor número do que 3. E B é o conjunto dos números reais, tal que X é menor do que ou igual a 3. Para o nono ano, isso aqui já é uma base, tá certo? No ensino médio, aqui vocês vão ver mais detalhes sobre intervalos. Aqui já é o suficiente. Ok, gente? Então, a atividade de casa vai ser a página 25. Certo? A página 25. Para casa, para vocês treinarem essa parte de desigualdade. Certo? Vocês vão usar os símbolos de comparação, maior, menor, igual nas questões. Vamos ver essas questões aqui, que ele dá. Isso aqui é representação de um conjunto. Quando ele pedir, por exemplo, nessa questão 24, x menor que 4, aí você vai desenhar uma reta. Ó, ele está pedindo aqui na questão 24, você desenha a reta real, faz uma bolinha aberta para o número 4 e faz uma... No caso, não é necessário desenhar vermelho, né? Como ele desenhou lá. Você pode fazer um rasturadozinho para a esquerda do 4, já que ele está à esquerda menor do que 4, certo? Aí assim você faz com a letra B, C e D. Se caso não conseguirem, vocês trazem dúvida na quarta-feira, que aí eu explico mais detalhes dessa atividade. Mas você já dá para ir fazendo, certo, Lembra? Algumas questões aqui, a maioria já dá para fazer.
que é sobre comparação. Qualquer coisa pode postar lá no Google Sala de Aula, não tem vergonha não, eu vou colocar lá. Deixa eu voltar aqui para... Certo? Aí eu não vou adiantar mais, porque o outro assunto não tem nada a ver com esse que a gente estava vendo agora. A gente terminou a parte de conjuntos numéricos. Terminei em conjuntos números reais. O outro tópico é operações com raiz. Aí a gente não vai ver agora, não. A gente vê essa parte aqui, para não dar uma mistura. Aí vocês vão fazer a... Eita, deixa eu só anotar aqui para ele, viu? É página 25 e 26, viu? Tem muita atividade, página 25 e 26. Eu vi que tem outra página aqui, ó. Aí vocês já vão adiantando, não deixem de fazer não, viu? Senão não conseguem aprender. Poderem fazer um bom ensino médio. Certo? Aí vai sobrar alguns minutinhos agora e eu estou para alguma dúvida que vocês tiverem. Pode ser sobre as questões ou sobre alguma coisa da aula. Então, Professora, a aula acaba de que horas? Eu acho que começou de 9h20, não foi? 50 minutos, né? Foi? É 50 minutos na aula. É 50 minutos. 30, deixa eu ver quantos minutos. Eu acho que já está perto de terminar. Se terminou mesmo na hora. Mas ele pode ficar tirando dúvida, ou fazer alguma pergunta, viu, gente? Sei que por hoje tá bom, porque eu não vou iniciar outra assunto para não ficar nem na metade poderia, ficar só no início, e o assunto é totalmente diferente. A gente termina hoje o assunto de números reais. Viu aquele videozinho bem legal, assim, que o professor Procópio, ele falou... É de 10h10 que a aula acaba, professora. Né? Então já está terminando. Que é 10h12, né? No relógio de vocês aqui, olha. O meu aqui é adiantado demais. Do computador aqui é uma hora certa, porque o meu aqui é muito adiantado. Viu, gente? Aí não esqueçam de fazer a página 25 e 26. Podem tirar dúvida lá no Google Sala de Aula também, certo? De vez em quando eu estou olhando as atividades que vocês postam. Hoje não teve nenhuma de classe, né? Porque só foi mais teoria, né? Viram que não tem cálculo essa parte, mas que precisa você entender essas questões de representação. Aí pronto, vamos só aguardar Marconi liberar, né? Vocês vão para a próxima aula, né? Agora. Qual é a próxima aula? Tu sabe, João Vitor? Sei não. Eu só não sei dizer a vocês porque eu pego só o horário de matemática. Aí eu acho que vai surgir dúvida quando vocês forem fazer as atividades, certo? Mas aí, ó, se não conseguir uma questão aí, não vou fazer a próxima. Aqui conseguir, já está tranquilo. Aqui não consegui, você, vou perguntar à professora. Não tenho vergonha de perguntar, só tem a gente aqui, né? E aí você perguntando, tirando dúvida, você vai acrescentando aprendizado, né? E colhendo os frutos. Depois eu vou para o oitavo, né? No oitavo. Deixa eu ver quem está tanto aqui hoje. Vocês nunca falam. Tem atividade de classe? Tem, página 25 e 26. Certo? Eu vou dar uma anotadinha, 25 e 26. É sobre justamente essa parte aqui, perspectiva, certo?
comparação de números, dizer quem é o maior ou o menor, escrever quem são os números menores do que ele está pedindo. É 25 e 26 de vocês. Não é bastante atividade. Geralmente na sexta, né, principalmente matemática, tem mais atividades. Aí já estou sentindo o cheiro do almoço, meu Deus, que minha mãe está fazendo. Mas ainda falta mais aulas. Vocês têm quantas aulas pela manhã? 4 ou 5? Gente, vocês estão aí? Oi, professora. Oi, professora, estamos aqui. Depende do dia, entendeu? Tem dia que tem só 2, aí tem dia que tem 3. Enfim, depende. O Marco Lindo falou no chat 3 minutos. Certo. Falou 3 minutos, não foi? Pronto, aí enquanto isso a gente pode conversar, vocês podem tirar alguma dúvida. Como eu disse, não vou começar outro assunto, não tem sentido, né? Ficar no início. Esse ano está mais tranquilo, porque a gente. O ano passado também foi bom, né? Mas teve aquela questão de começar a pandemia, suspender as aulas, aí atrasou um pouco. E esse ano a gente com certeza vai recuperar muita coisa. Dá para ver tudo tranquilo, aos pouquinhos, né? Ele aprendendo. Mesmo sendo online, mas é muito fugir por enquanto, né? Esse negócio aí que tem das vacinações, né? Tá um pouco lento, mas tá indo, né? É. Sim, sim. É. Minha avó e minha avó já se vacinaram, só falta o resto agora. Né? O resto agora, meu Deus. Entendeu, né, professora? Oi? Entendeu, né, o que eu falei? Eu entendi. É muita gente, né, para se vacinar, gente, porque a ciência, mas a gente chega lá no nosso dia. Teve umas pessoas que não estão esse ano, né, com vocês, aquelas meninas. Gabi saiu, Jamile saiu, Lucas saiu, Clara. Que pena. É verdade. Gabi tava falando comigo esses dias, eu nem sabia que ela tinha saído, eu achava que ela só tava faltando mesmo. Mas ela veio me dizer que saiu. Foi, né? Agora eu que vou ser a queridinha de Raquel. Tô brincando. Oi? É porque quando a Gabi tava, pô, estudando ano passado com a gente, ela era queridinha de Raquel, entendeu? Aí esse ano vai ser. Entendi. Agora, esse ano só tem João. João tá parecendo um menino do ano passado. No nono tinha um menino que falava direto. No ano passado. Tinha 12, né, que falava. Assim, não estou dizendo que não fala nada, não tem problema não, né? Assim, só se tiver alguma dúvida. Mas é bom, eu gosto quando participam, assim. Eu tô pensando, será que vai ter outra aula depois dessa? Queria que não tivesse. E logo na sexta, né? Então, a folguinha. Eu já desejo a vocês um ótimo final de semana, viu, gente? Acabou aquele feriadão, foi bom por uma parte, né? Mas por outra. Bem, professora. Obrigada. Mas por outra estava tudo fechado, né? As coisas tudo fechadas. Foi um lockdown, assim, entre aspas, né?
Um bom que deu para descansar, estudar, mas assim, assistir um pouco. Mas para resolver as coisas foi um pouco ruim, né? Tava tudo fechado, sempre fechado. Muita coisa fechada, só o supermercado. E aí, comeram muito chocolate nessa Páscoa? Rapaz, eu fui o que menos comi, mas Ivoni, professor Ivoni, comeu tanto, tanto. E ainda come até É hoje. bom demais. É, não, eu ganhei umas caixas de chocolate, aí eu fui dando, assim, distribuindo, né? Com aquele peso, eu não sei. Aí eu vou Eu dividindo. ganhei a caixa de chocolate, um ovo de Páscoa, uma barra, depois outra caixa de chocolate. Ainda ganhei mais uma. Aí eu fui comendo assim aos pouquinhos, mas não né, por causa de economizar, não, para não engordar, nem comer tudo de uma vez, assim, né? Mas é uma tentação, né? A pessoa vai, chega lá, quando vê a caixa já dá vontade de comer. E principalmente quando eu estou estudando, que precisa daquela energia, né? Assim, porque eu digo assim, estudando é que eu gosto de estar sempre me atualizando, né? Fazendo curso para melhorar. Cada vez mais eu aprendo de vocês. Professora, será que já pode sair? Já é 10h20 aqui. Não pode, gente, É, viu? pode já, eu acho. Aí vocês agora Enfim, só professora, para a senhora. Beijo e obrigada pela aula. Tchau. tá por nada. Um abraço também para vocês. Tchau, professora. Bom final de semana para a senhora. Tchau, Jonathan. Tchau, turma. Aula, aguarda aí a aula, viu? Google Sala de Aula. Patrícia, eu vou mandar o outra turma. Certo. Tá certo. O oitavo. Oitavo. Eu acho que é oitavo, certo? Não apagar não.